Senhores senadores, queria, em primeiro lugar, dizer também das minhas boas memórias com respeito ao senador Rames Tebet, pai da nossa companheira Simone Tebet, e dizer que ontem à noite, no jantar que tivemos com o presidente da República, a gente começou a observar bancadas que realmente se distinguem aqui no Senado, que são sempre presentes, ativos. E a primeira menção que veio foi justamente a bancada do Mato Grosso do Sul, com a nossa senadora Simone Tebet, com o senador Moca e com o senador Pedro Chaves. Uma mera coincidência com essa sua fala hoje aqui, que engrandece realmente a política do país com personagens dessa estatura. Eu queria falar, senhor presidente, sobre acontecimentos de ontem que nos impactaram a todos, não é? E dizer que eles não fazem bem à democracia. Protestos agressivos que começam a tocar pelo país, com baderna, afronta às instituições, não vão nos ajudar a sair da crise. Palavras de ordem não têm o condão de remediar a realidade. E os episódios ocorridos ontem merecem absoluto repúdio de todos que prezam respeito à lei e ao direito de manifestação pacífica de todos. Esse tensionamento não acrescenta nada à lucidez e à determinação de todos, oposição, governo, neutros, que querem que o país realmente levante a cabeça e dê a volta por cima. Os extremistas que invadiram o plenário da Câmara deixaram claro o seu desapreço pela democracia. Ao invocar uma improvável intervenção militar e tratar com truculento desrespeito à instituição onde os interesses do povo são representados, se bem ou mal é outra história que cabe aos eleitores julgar e decidir, desnudaram o caráter autoritário da sua causa. Não, mas não foi apenas a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também. As manifestações em escolas e universidades, pelo país afora, sobre a etérea bandeira da rejeição à proposta de emenda constitucional que disciplina os gastos públicos federais e a medida provisória que reforma o ensino médio, ambas em tramitação no Congresso. Que alternativa eles têm a isso? No que se refere à educação, manter como está. E os resultados dos exames de avaliação mostram que manter como está é ir num caminho que não tem progresso. Ou é de estagnação ou é de retrocesso. É preciso mudar. O governo anterior, inclusive, mandou alguma coisa nesse sentido, de mudanças curricular. No entanto, estão aí nas ruas, ocupando escolas, um movimento fundamentalmente ideológico e resistentes a mudanças que atualizam, tornam contemporâneo o ensino no Brasil. De outro lado, a medida com relação ao teto de gastos. Eu tenho convicção de que nós vamos aprovar essa medida provisória, essa emenda constitucional, que aqui no Senado tem o número 55. Senhor presidente, eu tenho quantos minutos para falar? Ah, bom. Isto é, nós vamos votar e aprovar em primeiro e segundo turno, daqui a 2 semanas, aqui nesta casa, e na semana do dia 11, 12, 12 de dezembro, em segundo turno. Não há outro caminho para tentar reerguer o Brasil. O Brasil está devastado pelas políticas do governo anterior. Tem que acelerar concessões, tem que ampliar acordos comerciais, tem que tornar a legislação trabalhista favorecedora do emprego e não do discurso demagógico, que muitas vezes, inclusive, é encampado pelas centrais sindicais
como se por ali estivessem defendendo o interesse dos trabalhadores e dos 22 milhões que estão desempregados. 12 milhões na estatística do IBGE, 10 milhões que já nem procuram emprego mais, sem esperança. Nós agora temos também aqui nessa casa uma outra medida saneadora. Combate aos supersalários, o extrateto, que a cada dia vai mostrando que é um dreno pelo qual bilhões e bilhões de reais são transformados em renda indevida, do ponto de vista da Constituição, que estabelece teto, mas um teto que é reiteradamente transgredido. Eu, inclusive, coincidindo com esse movimento da comissão, da qual tenho a satisfação de participar, presidida pelo senador Otto, e tem como relatora a senadora Kátia Abreu, eu estou apresentando uma emenda constitucional que vai na mesma direção e que estabelece que nenhum agente público receberá de órgão ou entidade pública em um mesmo mês, sob qualquer título, cumulativamente ou não, qualquer valor que ultrapasse o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso tem que se aplicar nos municípios, tendo como referência o subsídio do prefeito, nos estados, no Distrito Federal, governador, subsídio dos deputados estaduais, subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E digo mais ainda, proponho mais ainda, para efeito dos limites remuneratórios que trata o inciso 11, esse que determina que, sob nenhum pretexto, se poderá ganhar além do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal, somente não serão computadas nesse cálculo parcelas relativas a adicional de férias, 13º salário, ajuda de custo para remoção, diárias e transportes em viagem realizada por força de atribuições do cargo. Em outras palavras, senhor presidente, eu quero deixar muito claro nesse projeto, essa proposta de emenda constitucional, que os benefícios e verbas indenizatórias, além dos vencimentos básicos, vão impedir que eles sirvam, como ocorre hoje, para burlar o teto. Essa é uma questão central, porque o teto é sistematicamente burlado. Eliminar a regalia de 60 dias de férias, hoje em vigência para o Judiciário. 30 dias, como os outros brasileiros. E o pagamento de qualquer benefício extra ou verbas indenizatórias só poderão ser feitos mediante decisão judicial. A situação em que nos encontramos, senhoras e senhores senadores, é muito grave, porque nós não temos nenhum indício firme de que se inicie um processo de recuperação, embora hoje, numa das estatísticas, que é usada inclusive para o cálculo do PIB, já há um leve crescimento de 0,15% no mês de setembro com relação ao mês anterior. Mas não é ainda uma indicação firme de que estamos retomando um movimento de crescimento e de retomada do emprego. É preciso fazer mais, muito mais. Há hoje uma sensação e um desejo na sociedade de que as coisas melhorem. Mas a realidade objetiva que nós temos é, parafraseando Drummond, grande poeta, a festa acabou, a noite esfriou e tudo mofou. E o mofo só será eliminado
com o melhor detergente de que se tem notícia, a radiante e intensa luz do sol, inclusive no que se refere a extras teto nos salários, no que se refere à emenda constitucional 55, que estabelece o teto para o crescimento do orçamento, a reforma da Previdência, legislação trabalhista, ou o Brasil assume um compromisso com a mudança e com a recuperação da economia, ou o Brasil corre um sério risco, senhor presidente, de ir num caminho como esse que hoje cursa, infelizmente, a Grécia, que já perdeu 25% do PIB pelos maus feitos de sucessivos governos que não encararam a crise com a energia, com a coragem e com a determinação que ela tem que ser encarada. Quero saudar a disposição que vi ontem, no jantar que fizemos no Alvorada, primeiro, do presidente da República, Michel Temer, em dar curso à política de reformas, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que em certo momento disse que a Câmara está pronta para votar a reforma da Previdência, depois de todos os tumultos daquele dia, e do presidente do Senado, que se estendeu sobre várias mudanças que estamos em curso de votar ainda este ano no plenário do Senado Federal. Senhor presidente, para mim é uma satisfação estar aqui e, ao mesmo tempo, uma pena. A pena porque eu acreditava que há 20 anos atrás, com o Plano Real, o Brasil iniciava um caminho virtuoso e que a alternância de governo não levaria o país a uma situação de crise profunda como está hoje. Mas a satisfação, porque naquele momento eu fui o responsável, como líder do PMDB na Câmara dos Deputados, de encaminhar as reformas. Agora, sob a liderança do nosso aqui nesse plenário e de tantos outros líderes desta casa, eu me sinto muito gratificado de estar participando, sabendo das dificuldades, dos sacrifícios que se impõem, dessas votações que certamente vão criar uma esperança para os brasileiros. Muito obrigado.